produto das transformações sofridas pelo Brasil nas duas primeiras décadas do século XX, o período modernista brasileiro começou com a Semana de Arte Moderna de 1922. Ele evoluiu em 3 gerações, marcadas pela busca de inovações capazes de amadurecer a literatura nacional. A primeira geração começou em 1922 e foi até 1930. Tem como seus expoentes máximos Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Tida como iconoclasta, caracterizou-se pela negação do passado, pelo caráter destrutivo de suas propostas, pelo nacionalismo e pela valorização do cotidiano como matéria-prima da literatura. A redescoberta da realidade brasileira e do colonialismo também marcam sua produção. Já na segunda geração, que ocorre entre 1930 a 1945, fica conhecida como a fase de consolidação do modernismo no Brasil. Na poesia, os autores como Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles apresentam preocupação acentuada com a análise do ser humano e suas angústias, o reflexo da sociedade em crise, na qual é essencial indagar o sentido da existência. Na prosa, o neorrealismo do romance regionalista apresenta problematização da luta pela sobrevivência em uma sociedade dominada pela exploração e pelas intempéries. Esse tema aparece, por exemplo, nas obras de ficção de Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Na terceira geração, entre 1945 a 1960, um de seus representantes é João Guimarães Rosa, o criador de uma prosa universal em que o sertão é palco para a discussão de dramas humanos, narrados em linguagem poética e inventiva. Outro representante é a escritora Clarice Lispector, que aparece com uma literatura introspectiva e marcada pela quebra da linearidade discursiva e pela epifania. Também se destaca João Cabral de Melo Neto, cuja obra caracteriza-se pelo rigor formal, pelo equilíbrio e pela busca da significação máxima da palavra. Esse, então, foi o modernismo brasileiro. Agora, Lígia Fagundes Telles, a nossa grande escritora, romancista e contista brasileira. Membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa. Lígia nasceu em São Paulo, no dia 19 de abril de 1923. Filha do promotor Durval de Azevedo Fagundes e da pianista Maria do Rosário Silva Jardim de Moura, passou sua infância em várias cidades do interior em função do trabalho do pai. Seu interesse por literatura começou na adolescência. Com 15 anos, com a ajuda do pai, publicou seu primeiro livro de contos, Porão e Sobrado. De volta à capital, estudou no Instituto de Educação Caetano de Campos. Em seguida, ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Nessa mesma época, cursou Educação Física, na mesma universidade. Ainda estudante, colaborava com os jornais Arcádia e A Balança, ambos vinculados à Academia de Letras da faculdade. Nessa época, frequentava os encontros de literatura com Mário e Oswald de Andrade. A estreia oficial de Lígia Fagundes Telles na literatura ocorreu em 1944, com o volume de contos Praia Viva. Em 1947, casou-se com um dos seus professores, o jurista Godofredo Telles Júnior, com que teve um filho. Seguindo com a contínua produção de contos e romances, entre eles Ciranda de Pedra
em 1954, onde relata a história de um casal que se separa e a caçula vai morar com a mãe, onde vive os dramas ocultos de um jovem de pais separados. A obra foi posteriormente adaptada para uma novela na TV Globo. Em 1958, publica o livro de contos História do Desencontro, que recebeu o prêmio do Instituto Nacional do Livro. Em 1960, se separa do marido e 3 anos depois publica seu segundo romance, Verão no Aquário, que recebeu o prêmio Jabuti. Nesse mesmo ano, casa-se com o ensaísta e crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Com ele, escreveu o roteiro para o filme Capitu, 1967, baseado na obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Uma encomenda de Paulo César Saraceni, que recebeu o prêmio Candango de melhor roteiro cinematográfico. A década de 70 foi o ano da consagração de Lígia. O livro de contos Antes do Baile Verde, 1970, recebeu o Prêmio Internacional de Escritoras, na França. O livro As Meninas, de 1973, que se retornaria um dos seus mais importantes romances, recebendo o Prêmio Jabuti em 1974 e adaptada ao cinema em 1975, dirigida por Emiliano Ribeiro, a obra traça um paralelo entre a vida de 3 pessoas que agitaram a juventude em um período conturbado da história do Brasil. Seminário dos Ratos, 1977, recebeu o Prêmio Pen Club do Brasil. A Disciplina do Amor, 1980, recebeu o Prêmio Jabuti e o Prêmio da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Em 1982, Lígia foi eleita para a Academia Paulista de Letras. Em 1985, tornou-se a 3ª mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 16 no dia 12 de maio de 1987. Nesse mesmo ano, foi eleita para a Academia das Ciências de Lisboa. A consagração de Lígia veio em 2001, quando recebeu o Prêmio Camões, que lhe foi entregue em 13 de outubro de 2005, durante a 8ª Cúpula Luso-Brasileira realizada na cidade do Porto, Portugal. Em 2016, e aos 92 anos de idade, Lígia tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada para receber o Prêmio Nobel de Literatura. Algumas frases da autora. Já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente. Não peça coerência ao mistério, nem peça lógica ao absurdo. Se é difícil carregar a solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia. E assim, sinta-se à vontade. Iremos agora contar a história de 3 jovens, 3 mulheres lindas, apaixonantes. Vem aí As Meninas. Conheça Lorena. Filha de família burguesa, é culta, virgem e sonhadora. Possui em seu passado a trágica morte de seu irmão, que levou seu pai ao sanatório e sua mãe à futilidade. A jovem é apaixonada por um homem casado, MN. E durante toda a história, ela espera sua ligação. Ana Clara, linda como uma modelo, divide-se entre o noivo rico e o amante traficante. É viciada em drogas, mais conhecida pelas amigas como Ana Turva, por ser misteriosa e ter uma personalidade agressiva. Sua mãe era prostituta e, quando criança, a menina tinha sido abusada sexualmente. Lia, filha de baiano e alemão,
vai para São Paulo estudar ciências sociais, fugindo da superproteção da mãe e do passado sombrio do pai, um ex-militar nazista. Durante seu curso, envolve-se na militância política contra a ditadura, onde presencia a prisão de seu namorado. Esta é a história de 3 amigas, Lorena, Lia e Ana Clara, que vivem no pensionato Nossa Senhora de Fátima. Lorena era filha de fazendeiros, culta, fina, religiosa, estudiosa e frequenta a faculdade de Direito na USP. Teve uma infância conturbada após a morte acidental de seu irmão Rômulo, causada pelo seu outro irmão Remo, consequentemente causando a separação da família. Lia era o oposto de Lorena, vestia-se mal, usa alpargatas, não gosta muito de banho, não cuida da aparência. Veio da Bahia para fugir de sua mãe superprotetora e do seu pai com passado misterioso de ex-oficial nazista. Matricula-se no curso de Ciências Sociais na USP, onde envolve com grupos militantes da esquerda e apaixona-se por Miguel, que acaba preso. Ana Clara é uma menina muito bela, além de ser modelo. Ela decide se mudar para o pensionato. Ela não é muito vista pelos moradores, que a criticam por usar drogas, pelo seu namorado Max, traficante que a viciou, e o provável e desconhecido noivo rico, com quem ela pretende se casar para sair do buraco. Capítulo 3. Lorena reclama a chegada de Lia e Ana Clara e a invasão de ambas à sua privacidade. A amizade das 3 acaba melhorando, apesar das personalidades opostas. Lorena sonha em se casar com MN, com quem se apaixonou após pegar carona. Passa a ver aguardando seu telefonema, fantasiando um amor edipiano. Capítulo 4. Ana e Max deliram na cama após um grande uso de entorpecentes. Então, em um momento de lucidez, Ana conta a Max que está grávida e ela quer abortar, pois ela está prestes a se casar com seu noivo rico. Esse é o motivo de querer aborto. Mas Max exige o filho, cuja voz diz ter ouvido: vão ficar ricos e fazer cruzeiros pelo mundo. Ela é uma gata borralheira, que tem um encontro marcado com seu noivo, que deve estar inquieto com seu atraso. Capítulo 5. Lorena aguarda no telefone de MN, como sempre. Recebe visita de irmã Bula e desconfia que essa seja a autora das cartas anônimas, que falam coisas horríveis sobre as meninas e as freiras para Madre Alex, a superiora. Enquanto serve licor e biscoito para a freira, relembra da morte de Rômulo, as manchetes nos jornais. Pense, Lia, coloca um noturno de shopping e serve constantemente vinho à freira. Quando tampa a garrafa, pensa na ferida de Rômulo, na fuga de Remo, despede de uma bula. Capítulo 6. Na sala mal iluminada onde montaram o aparelho, Lia e Pedro começam a separar materiais para o jornal. Conversa sobre alguns assuntos de esquerda. Ele conta a ela sobre a próxima deportação de Miguel para a Argélia. De volta ao pensionato, feliz, conversa com a Madre Alex. Fala de seu amor pela família, do passado com saudade, do presente de Ana Clara, Max e seu envolvimento com drogas, a sua vocação para escritora, a desilusão com Miguel e Lorena. Capítulo 7. Irmã Clotilde leva frutas para Lorena, que se exercita na bicicleta. Falam sobre as duas santas Teresa, sobre Tolstói, sobre homossexualismo, sobre beleza, ideias, filosofia de vida. A feira vai lavar as mãos e volta criticando a cor, a saúde e a alimentação das 3 amigas. Lorena ansia por beleza e um telefonema. Quer ficar só, mas a Frida se demora na visita e no exame do quarto, dos animais, dos livros da moça. Esta lê um pedaço de um livro de direito. Lia chega ao quarto de Lorena. A feira se vai.
Devolve a chave do carro. Conta sobre a viagem à Argélia. Brinca de entrevistar com Lorena. Os assuntos de sempre: virgindade, casamento, MN, Fabrício, Pedro. E diz que esta é a Edipiana. Apenas mostram-se preocupados com a gravidez de Ana e sua dependência. Divertem-se no jardim e despedem-se no portão. Capítulo 11. Tarde da noite, Ana chega transtornada ao quarto de Lorena, que está estudando para a prova do dia seguinte. A greve terminará. Entra arrastada, gritando de dor no peito e imunda. Lorena coloca-a na banheira. Seu corpo está cheio de nodogas roxas e sofre alucinações com formigas, barata, Deus e Max. Pede o uísque e a bolsa. Delira, Lorena pensa no abismo entre o ser e o estar, no futuro feliz, no campo, fora de sua casa. As novelas da vizinhança encobrem os ruídos e finalmente Ana Clara adormece. Lorena toma chá. Finalmente Lia chega para preparar as malas. A viagem será na manhã seguinte. E a Lorena vai até o seu quarto. Conversa muito. Sabe que estão se despedindo. Lia conta-lhe que ele Guga virá procurá-la. Não vem futuro na relação com MN. Ao voltar para o quarto, Lorena tem um choque. Ana Clara está morta. Capítulo 12. Lia corre aos acenos da amiga. Ao entrar, encontra Lorena massageando o peito de Ana Clara, tentando revivê-la, enquanto reza. Lia pensa em chamar o pronto-socorro, em concordar com todo mundo, em que poderia ter feito mais pela amiga, além dos discursos. A bolsa de Ana Clara está aberta. Talvez ali ela tirasse a própria morte. Lorena tem uma ideia e age. Encomenda o corpo, reza em latim, veste e pinta Ana Clara, como se estivesse em uma festa. Elimina todas as pistas comprometedoras para Ninha e Max, além das freiras do pensionato. As duas amigas carregam Ana Clara através da noite, providencialmente nebulosa, e abandonam o corpo em um banco, em uma linda praça do bairro. Voltam ao pensionato e separam-se. Cada uma vai viver sua própria vida. Lia no exílio, Lorena de volta para a casa da irmãzinha, deixando sua concha.